Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais The Deep Dive. A gente vai mergulhar em um tema fascinante hoje, É verdade. a ordem espontânea. Uhum. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem nada mais, nada menos que o economista Friedrich Hayek, a obra dele é A Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo. Isso aí. Preparem-se para a gente desvendar como a civilização, Uhum. essa teia complexa que conecta todo mundo, surgiu. É. E não foi através de um plano, né? Um plano meticuloso, Não. mas de ações individuais, Exatamente. guiadas por regras e tradições que, evoluíram ao longo do tempo. É isso mesmo. Hayek nos desafia, né, a repensar como a gente enxerga a sociedade. É como se a gente estivesse participando de um jogo, mas sem saber as regras, sabe? Ok? Mas de alguma forma ele funciona. E funciona muito bem. E muito bem. E no meio dessa jornada, a gente vai ter que abordar umas perguntas bem intrigantes. E sim, sim. Tipo, como é que o comércio moldou a civilização? Sentimentos como o altruísmo, que a gente valoriza tanto no dia a dia, podem ser, sei lá, problemáticos em larga escala. E qual que é o papel da religião em tudo isso? Nossa. Promete ser um mergulho e tanto, é. Promete. Uma das ideias, acho, mais instigantes do Hayek é, tipo, a analogia da civilização como um corpo colossal que está se espreguiçando, sabe? Tipo, expandindo os tentáculos pelo planeta. Uhum. E o que permite essa expansão, né, são as normas de conduta, os costumes, as tradições. Uhum. Pensa na propriedade privada, É. na honestidade, nos contratos. Uhum. Elementos que moldam a forma como a gente interage e colabora. É incrível como essas normas que são tão enraizadas no nosso dia a dia surgiram. Yeah. Não por decreto, Hum. mas por um processo de seleção natural. É. Tipo, aqueles grupos que adotaram normas mais eficientes de cooperação, sabe? Sim, sim. Prosperaram. Hum. E transmitiram esses costumes para os seus descendentes. Exatamente. É como se a própria história fizesse uma peneira, né? Selecionando as regras do jogo que funcionam melhor Aham. para convivência em larga escala. E é aí que entra o conceito. Nossa, fascinante. Oh. A ideia de que a gente tem duas consciências dentro da gente. Duas consciências. É. Que isso Que tá curiosa? Explica melhor isso. Claro. O Hayek, ele argumenta que a gente tem, tipo, os nossos instintos Aham. voltados para sobrevivência em pequenos grupos, né? Sim. Como se a gente ainda fosse, tipo, tribos nômades. E a gente tem a consciência da civilização, Sei. que é baseada em regras abstratas, né? É. Que permitem a cooperação em larga escala, Certo. mesmo entre desconhecidos. É como se a gente carregasse dentro da gente o software da vida tribal. Ah. E ao mesmo tempo o software da vida em sociedade. Uhum. E esses dois softwares nem sempre rodam lisinho, né? Exatamente. Ah. Um exemplo disso é o altruísmo, né? Ah. Em pequenos grupos, ajudar todo mundo é essencial. Sim. Mas em uma sociedade complexa, É. se cada um respondesse a todo pedido de ajuda, seria insustentável. O Hayek mostra pra gente que até virtudes, quando aplicadas numa escala errada, podem gerar problema. Faz sentido. É como tentar usar um aplicativo de celular para controlar um foguete especial. A ferramenta é ótima, mas o contexto exige algo mais robusto. É isso. Mas me diz uma coisa, como é que o comércio se encaixa nessa história toda? O comércio pro Hayek é o motor do progresso. Muito mais do que guerras ou conquistas. É através da troca, né? Sim. Que culturas diferentes se conectam. Uhum. Costumes benéficos se espalham Uhum. e a população cresce, né? Sim. Graças à especialização e ao acesso a recursos diversos. É como um grande quebra-cabeça, né? É. Cada peça representa um produto, um serviço, uma habilidade. Uhum. E o comércio junta essas peças, formando uma imagem complexa e fascinante. Perfeito. E o mais incrível é que essa montagem, né, acontece sem um maestro. Sem um plano central. Sem um plano central. Cada indivíduo busca o próprio interesse, mas acaba contribuindo para um resultado muito maior. Lembro de um exemplo que o Hayek usa da antiga Atenas. Apesar de Atenas depender do comércio, filósofos, tipo Aristóteles, defendiam a autossuficiência, Sim. sem entender a força do mercado. Hey. É como se eles estivessem presos a modelo mental antigo, incapazes de enxergar as vantagens da interdependência. Verdade. E esse apego a modelos ultrapassados nos leva ao ponto central da crítica do Hayek ao socialismo. Ele chama a crença na capacidade de planejar a sociedade de arrogância fatal.
O socialismo ignora a complexidade da ordem espontânea. Essa imensa teia de informações e interações que nenhum planejador central conseguiria dominar. É como se a gente tentasse controlar formigueiro, sabe? Ditando para cada formiga o que fazer. Seria um desastre. A beleza da ordem espontânea é que ela se auto-organiza. Sem precisar de um maestro ditando cada passo. Exatamente. E um dos exemplos mais claros disso é a alocação de capital. Nenhum planejador central seria capaz de decidir como investir os recursos da sociedade de forma mais eficiente do que o mercado. Sim. Que é guiado por milhões de decisões individuais, né? Influenciadas por preços, lucros e perdas. Tipo, uma inteligência coletiva em ação. É fascinante como Hayek nos faz questionar nossas intuições. Muitas vezes o que parece caótico e individualista, na verdade, faz parte de um sistema complexo, mas eficiente. Mas como é que a linguagem influencia a nossa compreensão de tudo isso? Ótima pergunta. O Hayek argumenta que a nossa linguagem, né, que foi moldada por um passado tribal, nos leva a usar termos como sociedade como se fosse uma entidade única com um propósito definido. Mas a ordem espontânea não tem um cérebro. Sei. Não tem um plano predefinido. É a soma de bilhões de ações individuais, guiadas por regras e incentivos. Entendi. É como se a gente estivesse tentando descrever um jogo de xadrez, usando o vocabulário de um jogo de damas. As peças se movem de forma diferente. As estratégias são distintas. Totalmente. Usar a língua errada nos leva a conclusões erradas. Exatamente. E um dos campos onde essa confusão linguística é mais evidente é o da economia. Termos como dinheiro, mercado, lucro, são frequentemente vistos com desconfiança, como se fossem artificiais e descolados do trabalho real. Mas Hayek mostra pra gente que a visão é equivocada. E por que essa visão é equivocada? Explica pra gente. O dinheiro, por exemplo, né, é como se fosse uma linguagem universal, que facilita a troca de bens e serviços. Imagina se a gente voltasse pro escambo. Nossa. Tendo que trocar galinha por sapato, peixe por ferramenta. Seria um caos? Seria eu. O dinheiro, por mais abstrato que pareça, é uma ferramenta crucial para essa dança complexa da economia. Verdade. Sem essa linguagem comum, a economia moderna, tipo, não funcionaria. E o lucro? Como é que ele se encaixa nessa história? O lucro, pro Hayek, é um sinal essencial. Ele indica quais atividades são mais valorizadas pelos consumidores, né? Incentivando os empreendedores a produzir o que as pessoas realmente querem. Certo. É como um GPS, sabe? Guiando os investimentos para onde a demanda é maior. É como um jogo de tabuleiro, né? Onde o lucro é a pontuação. Quem marca mais pontos. Ou seja, quem gera mais lucro. Isso. Está atendendo melhor às necessidades dos consumidores. Exatamente. Tá uma competição, mas que beneficia todo mundo no final das contas. Exatamente. Mas é claro, né? O lucro precisa ser obtido dentro das regras do jogo. Com ética e respeito à lei. E aqui a gente chega num ponto, crucial. A relação entre a ordem espontânea e o crescimento populacional. E como é que essa relação funciona? O Hayek argumenta que o capitalismo, com todas as suas falhas, é o único sistema capaz de sustentar a população mundial atual. Caramba! A produção em massa, a inovação tecnológica, a distribuição global de alimentos, de medicamentos, tudo isso depende de uma economia de mercado dinâmica. É uma afirmação polêmica, sem dúvida. Mas o Hayek nos desafia a pensar. Se a gente desmantelar o capitalismo, qual seria a alternativa? A gente seria capaz de alimentar, vestir, abrigar, cuidar da saúde de bilhões de pessoas sem uma economia de mercado eficiente? É uma pergunta que precisa ser respondida com seriedade. Sem ideologias ou utopias. O Hayek nos convida a analisar os dados, a entender como o sistema funciona na prática. Antes de propor mudanças radicais que podem ter consequências desastrosas. É o chamado à responsabilidade. A pensar nas consequências das nossas ações, né? Sim. A não cair na armadilha da arrogância fatal. Exato. E como é que a religião entra nessa equação? Essa é uma das partes, mais instigantes do livro. O Hayek argumenta que a religião, mesmo com suas crenças, né, que podem não ser verdadeiras do ponto de vista científico, desempenhou um papel crucial na evolução da ordem espontânea. Como assim? Explica melhor essa ideia. Muitas das normas que sustentam a civilização,
como a honestidade, o respeito à propriedade, o cumprimento de contratos, Sim. exigem que a gente controle os nossos instintos mais egoístas. Uhum. A religião, com seus códigos morais, mitos e rituais, ajudou a fortalecer essas normas, Sei. a torná-las parte da nossa cultura. É como se a religião fosse um adesivo social, que ajudou a unir as peças do quebra-cabeça da civilização. Mesmo que a cola fosse feita de crenças e superstições. Verdade. E essa perspectiva nos leva a questionar a visão simplista, né? De que a religião é sempre um obstáculo ao progresso. Pro Hayek, ela pode ter sido uma aliada importante na construção da ordem social, mesmo que de forma indireta e não intencional. É muita coisa para digerir. Mas essa é a beleza de mergulhar nas ideias do Hayek. Ele nos provoca, né? Nos faz repensar o mundo, questionar as nossas certezas. E ainda tem muito mais pela frente. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as implicações da ordem espontânea para o futuro da humanidade. Isso aí. Até lá. Retomando nossa conversa sobre a arrogância fatal do Hayek, acho importante a gente destacar como ele nos provoca a questionar certas verdades que a gente muitas vezes toma como absolutas. Sim. Na primeira parte, a gente viu como a ordem espontânea, essa força invisível que molda a civilização, se baseia em ações individuais guiadas por normas e tradições, que evoluíram ao longo do tempo. Mas como essa ordem lida com um desafio tão grande como o crescimento populacional? Essa é uma questão crucial. O Hayek argumenta que o capitalismo, com todas as suas imperfeições, é o único sistema que conseguiu até agora sustentar uma população global tão grande. Afinal, a gente está falando de mais de 8 bilhões de pessoas. É muita gente. E para alimentar, vestir, abrigar e cuidar de tanta gente, a gente precisa de um sistema incrivelmente eficiente. Sim. Como que o capitalismo se encaixa nesse quebra-cabeça? O mercado, através dos preços da competição e do lucro, consegue coordenar os esforços de bilhões de indivíduos de forma descentralizada. É como um maestro invisível Sei. que rege uma orquestra gigantesca, garantindo que cada músico toque a sua parte na hora certa. É fascinante pensar que algo tão complexo possa funcionar sem um controle centralizado. Mas e se a gente tentasse controlar tudo de cima para baixo, como o socialismo propõe? O Hayek argumenta que essa seria a receita para o desastre. Imagina um grupo de burocratas, por mais bem intencionados que fossem, tentando decidir o que cada fábrica deve produzir, quanto cada trabalhador deve ganhar, quais produtos devem estar disponíveis nas lojas. Sei. Seria um caos total. Parece até um daqueles jogos de tabuleiro onde você tenta controlar tudo e acaba perdendo feio pro jogador que deixa as coisas fluírem naturalmente. Mas me fala uma coisa quanto ao papel do Estado nessa história toda. Para o Hayek, o Estado tem um papel fundamental, mas limitado. Ele deve garantir a segurança, a justiça e a estabilidade monetária, criar um ambiente propício para o livre mercado. Mas intervir demais na economia é como tentar podar uma árvore e acabar cortando o tronco. Ou seja, o Estado é como um jardineiro que cuida do solo, protege a planta das pragas, Isso. mas não tenta controlar a forma como ela cresce. É deixar a natureza seguir seu curso, mas com acompanhamento cuidadoso. Exatamente. E o Hayek nos lembra que essa sabedoria da ordem espontânea se aplica a muitos outros aspectos da sociedade, inclusive a moral e as tradições. Moral e tradição. Muitas vezes a gente pensa que a moral é algo absoluto ditada por alguma autoridade superior. Mas o Hayek mostra pra gente que a moral também evoluiu através de um processo de seleção. Sei. Os grupos que adotaram normas morais mais eficientes, que promoviam a cooperação e a confiança, tiveram mais sucesso. É como se a moral fosse um software que foi sendo atualizado ao longo da história, com as versões mais eficientes sendo baixadas por mais pessoas. E a religião, como é que ela se encaixa nisso tudo? O Hayek argumenta que a religião, mesmo com suas crenças que podem não ter base científica, desempenhou um papel importante na transmissão e preservação dessas normas morais. Pensa nos desmandamentos, por exemplo. Eles promovem a honestidade, o respeito à vida e à propriedade. Valores essenciais para uma sociedade funcional. Ou seja, a religião, mesmo se baseada em mitos e superstições, pode ter servido como um veículo para disseminar valores que, no fim das contas, contribuíram para o bom funcionamento da sociedade. Exatamente. É claro que a religião também pode ser usada para fins negativos, como se justificar guerras e opressão. Mas a ideia do Hayek é que, ao longo da história, ela também teve um papel positivo
Da construção da ordem social? É incrível como Hayek nos faz repensar coisas que muitas vezes a gente toma como certas, como a moral e a religião. E como é que essas ideias se aplicam aos desafios que a gente enfrenta hoje, como o avanço tecnológico e a globalização. O Hayek ensina pra gente que a ordem espontânea, com a sua capacidade de adaptação e inovação, é a melhor ferramenta para lidar com a complexidade do mundo moderno. Sei. Em vez de tentar controlar tudo de cima para baixo, a gente precisa criar um ambiente propício para que a criatividade, o empreendedorismo e a cooperação floresçam. Ou seja, a gente precisa ser mais jardineiros e menos engenheiros sociais. Em vez de tentar projetar a sociedade perfeita, a gente precisa cultivar um solo fértil para que as melhores ideias e soluções brotem naturalmente. Mas como fazer isso na prática? O Hayek defende a liberdade individual como pilar central da ordem espontânea. A gente precisa garantir que as pessoas tenham uma liberdade de escolher seus próprios caminhos, de arriscar, de inovar, de errar e aprender com seus erros. Mas liberdade não significa caos, certo? Como garantir que essa liberdade individual não se transforme numa anarquia generalizada? A liberdade individual precisa estar dentro de um arcabouço de regras claras e justas. O Estado de Direito, a justiça independente, a proteção da propriedade privada. Sim. Esses são os elementos que garantem que a liberdade individual não se transforme numa ameaça à ordem social. Como um jogo de futebol. Os jogadores têm a liberdade de se mover pelo campo, mas precisa respeitar as regras para que o jogo funcione. Sim. Sem regras, a gente teria só um monte de gente correndo atrás da bola sem objetivo algum. Perfeito. E o Hayek nos alerta para os perigos do autoritarismo, do populismo, do tribalismo, Sei. que buscam minar a liberdade individual em nome de algum ideal utópico. Essas ideologias são como vírus que atacam o sistema imunológico da ordem espontânea, fragilizando ela e abrindo caminho para o caos e para a tirania. Ou seja, a liberdade individual, dentro de um arcabouço de regras justas, é a chave para a gente enfrentar os desafios do mundo moderno. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós, Sim. não apenas dos governos ou das instituições. Exatamente. A ordem espontânea não é algo que acontece magicamente. Ela depende da participação ativa de cada indivíduo, defendendo os valores da liberdade, da responsabilidade, da tolerância e da cooperação. É como um time de futebol. Isso. Cada jogador precisa dar o seu melhor, se esforçar, seguir as estratégias, para que o time tenha a chance de vencer. Sim. A gente não pode ficar na arquibancada esperando que os outros façam o trabalho por nós. Verdade. E o Hayek lembra pra gente que essa participação ativa não se limita à política ou à economia. Ela se manifesta nas nossas escolhas diárias, em como a gente se relaciona com os outros, em como a gente consome, em como a gente participa da vida em comunidade. Ou seja, a ordem espontânea não é algo distante ou abstrato. Não. Ela está presente em cada pequena decisão que a gente toma, em cada interação que a gente tem com o mundo ao nosso redor. E na terceira e última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar como as ideias do Hayek podem nos guiar na construção de um futuro mais livre, justo e próspero. Legal? Olha lá. Chegamos à parte final do nosso mergulho em Arrogância Fatal do Hayek. Isso aí. Nossa jornada explorou a ordem espontânea, esse sistema complexo e fascinante, né? Que molda a civilização a partir de ações individuais, Sim. guiadas por normas e tradições que evoluíram ao longo de milênios. A gente viu também como a propriedade privada, a competição, o lucro e até a religião, né? Desempenharam papéis importantes nesse processo. Sim. E agora, com as lições do Hayek na mente, a gente vai olhar para o futuro. Isso. Uma das lições mais importantes que o Hayek deixa para a gente é a necessidade de humildade. A ordem espontânea é tão complexa que nenhuma mente individual, por mais brilhante que seja, consegue compreendê-la por completo. É verdade. Tentar controlá-la de cima para baixo, como o socialismo propõe, é um erro fatal, que pode levar ao caos e à destruição. Sim. Entende? É como se a ordem espontânea fosse um ecossistema gigantesco, com milhões de espécies, interagindo de formas complexas e imprevisíveis. Tentar controlar cada elemento desse ecossistema e ser uma tarefa impossível, além de potencialmente desastrosa. Exatamente. E o Hayek nos alerta, né, para os perigos do tribalismo, do autoritarismo e do populismo, Sei. que buscam impor uma ordem artificial. Ignorando a complexidade da ordem espontânea. Essas ideologias são como pragas.
que atacam as raízes da liberdade individual, minando a capacidade de adaptação e inovação da sociedade. Ou seja, para navegar nesse mar revolto da complexidade social, a gente precisa de uma bússola confiável. O Hayek aponta para a liberdade individual como o principal instrumento de navegação. A liberdade individual dentro de um arcabouço de regras justas é a chave para a ordem espontânea funcionar. Sim. E prosperar. É como um motor, sabe? Sim. Que impulsiona a inovação, a criatividade e a busca por soluções para os desafios que a gente enfrenta. Mas como garantir que essa liberdade individual não se transforme em caos e anarquia? Aí entra o papel fundamental do Estado de Direito, da justiça independente e da proteção da propriedade privada. Sim. Essas instituições são como os freios e o volante de um carro. Garantem que a liberdade individual não vire um veículo desgovernado, que coloca em risco a segurança e o bem-estar de todo mundo. Faz sentido. É como ter um mapa detalhado e uma bússola precisa, mas também saber usar os freios e o volante para evitar acidentes e chegar no destino desejado. Isso. Mas qual é o destino que a gente deve buscar? Qual é a visão de futuro que o Hayek apresenta? O Hayek aponta para um futuro de a liberdade individual, a responsabilidade, a inovação e a cooperação. Sejam os pilares de uma sociedade mais justa, próspera e humana. Um futuro onde o progresso material esteja a serviço do bem-estar de todos. Sim. E não apenas de uma elite privilegiada. Um futuro onde a gente possa conciliar o individualismo com a solidariedade. Isso. A tradição com a inovação. A liberdade com a responsabilidade. É um desafio e tanto. Mas, pelas ideias do Hayek, a ordem espontânea nos dá as ferramentas para trilhar esse caminho. Exatamente. E para construir esse futuro, a gente precisa ir além das boas intenções. Sim. A gente precisa de conhecimento. De educação, de debate público qualificado. A gente precisa estar disposto a questionar as nossas próprias crenças, a ouvir diferentes pontos de vista, buscar soluções que beneficiem todo mundo, e não apenas um grupo seleto. É como se a gente estivesse construindo uma grande catedral. Cada um de nós precisa contribuir com a sua parte, com seu talento, com a sua energia, para que a obra seja grandiosa e duradoura. E claro, né? A gente precisa de um bom arquiteto que nos guie nesse processo. Exatamente. E o Hayek, com a obra dele, nos oferece um projeto sólido para essa catedral do futuro. Um projeto baseado na liberdade individual, na responsabilidade, na justiça e na busca incessante pelo conhecimento. Cabe a cada um de nós abraçar esse projeto e contribuir para a sua realização. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho na obra do Hayek. Mas a conversa não termina aqui. A gente espera que esse deep dive tenha despertado a sua curiosidade. Sim. Para explorar as ideias do Hayek e a visão dele sobre a ordem espontânea. Isso aí. Continue questionando, buscando conhecimento e contribuindo para a construção de um futuro mais livre, justo e próspero para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.